Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre pontuação em inglês. Why should we use punctuation? Por que nós deveríamos utilizar a pontuação? Observem aí na tela, nós temos vários tipos de ponto e eles são utilizados quando você quer expressar algo de maneira diferente, ok? Se você está espantado, por exemplo, você vai, utilizar ao final da frase, se for escrita, um sinal de exclamação. Se você quer fazer uma pergunta, por exemplo, você vai utilizar ao final da frase um sinal de interrogação. E assim por diante. Nós iremos ver o uso de cada um deles na aula de hoje, ok? O ponto final, ou period, ou full stop, indica o final da frase se esta não for uma pergunta ou uma exclamação. Primeiro exemplo, nós temos We are leaving now. Thank you. Nós estamos indo embora agora. Obrigada. Portanto, não tem essa frase, é uma frase simples, portanto, você vai utilizar apenas o ponto final no final dela, É também utilizado em abreviaturas. Nós temos, por exemplo, ali, Walton Street, Se eu vou abreviar a palavra rua, eu vou apenas usar as duas letrinhas, ST, e o pontinho ao final dela. Em endereços da internet e e-mails onde se lê dot. No caso ali, o dot significa ponto, em inglês. Você vai utilizar, http www.oup.com. Então, também você vai utilizar o ponto, utilizando aí para falar de endereços, sites relacionados à internet. O próximo é o ponto de interrogação. Em inglês, nós dizemos question mark. Indica o final de uma oração interrogativa direta. Who's that man? Quem é aquele homem? Jenny asked. Então, ao final de uma pergunta, como eu disse no início, você vai utilizar aí o sinal de interrogação, ok? Continuando, o próximo é o ponto de exclamação. Exclamation point, em inglês, exclamation mark, indica o final de uma oração exclamativa e também é utilizado com interjeições ou onomatopeias. Oh no, the cat has been run over. Crash, wow. Nós temos ali, uma onomatopeia que significa algum tipo de barulho, algum tipo de som. E nós temos o oh no, oh não, e o ponto de exclamação, porque está se referindo a alguma frase com espanto, alguma coisa do tipo. A vírgula nós falamos comma. Ela indica uma breve pausa dentro de uma frase. Nós temos ali um exemplo em inglês de uma frase. I ran all the way to the station, but I missed the train. Eu corri toda a estação, mas ainda assim eu perdi o trem. Então, no meio da frase, nós temos ali uma pausa, porque ele quis continuar, não houve um fim de uma frase, ainda tinha algo a ser dito, então foi utilizado ali a vírgula, ok? É também utilizada para citar uma pessoa antes e depois das aspas. Nós temos ali o exemplo. Fiona said, a Fiona disse, I will help you, eu vou te ajudar. I will help you, she said. Eu vou te ajudar, ela disse. E para separar os elementos de uma listagem. This store sells books, DVDs and CDs. Essa loja vende livros, DVDs e CDs. Então, nós temos ali uma sequência de elementos, então nós também vamos utilizar a vírgula, ok? A vírgula também pode ser utilizada para separar um question tag do resto da frase. It's pretty expensive, isn't it? É muito caro, não é? Então, você também vai utilizar ali a vírgula, separando ali do finalzinho da frase, que também tem, um final com a exclamação. Os dois pontos, colon,
são utilizados para introduzir listagens. Por exemplo, there is a choice of main course, roast beef, turkey or omelette. Né? Nós temos algumas escolhas no menu principal. Nós temos roast beef, né? Nós temos ali o roast beef, peru ou omelete. Então, nós também temos ali, para introduzir uma listagem, os dois pontinhos. O ponto e vírgula, semicolon, é utilizado no lugar da vírgula para separar os elementos de uma listagem, quando a frase já contém vírgulas. Por exemplo, the school uniform consists of navy blue skirt or trousers, gray or white blue skirt, and navy jumper or cardigan. O uniforme da escola consiste em uma blusa azul marinho, uma saia cinza ou branca e azul, ou navy jumper or cardigan, no caso, ali cardigan azul marinho ou casaco. O apóstrofo, apostrophe, é usado para indicar que uma letra foi omitida, como no caso das contrações. O primeiro, she isn't, ela não é ou ela não está. Don't, que significa não. I'm, eu sou ou eu estou. He is, ele é ou ele está. Lembrando que na língua inglesa nós temos as contrações, que são as omissões de letras no meio de uma palavra e ele vai ser substituído pelo apóstrofo, ok? É muito comum isso na língua inglesa, diferente da língua portuguesa, que na escrita nós utilizamos as palavras geralmente completas, sem abreviações, né? No caso aí da língua inglesa nós temos essas contrações. As aspas ou quotation marks, inverted commas or quotes, podem ser simples ou duplas. Elas são utilizadas para introduzir as palavras ou pensamentos de uma pessoa. Nós temos ali o primeiro exemplo. Come and see, said Martin. Venha e veja, disse o Martin. Também se utiliza aspas para fazer referência a títulos de livros, filmes, etc. Have you read Emma? He asked. Você leu Emma? Ele perguntou. No caso ali, né, você vê que na frase, no início até o final do que a pessoa perguntou, é utilizado a aspa dupla. E aí no meio dela tem uma referência a um livro. Então, para diferenciar essas outras aspas, ele utilizou a aspa simples, né, apenas um risquinho, digamos assim, né, lá na frase. Hífen é utilizado para unir duas ou mais palavras que formam uma unidade. Nós temos ali a mother-in-law e o 10-ton truck. No caso, a mother-in-law é a cunhada e o 10-ton truck seria o caminhão ali de 10 toneladas. É também utilizado para unir um prefixo a uma palavra. Non-violent, não violento, e antisocial, né, antissocial. E em números compostos, 34, 34, 79, 74. No caso ali nos números, em inglês nós vamos utilizar esse hífen, ok? Diferente aí da língua portuguesa. O travessão, ou dash, é utilizado para separar uma oração ou explicação dentro de uma frase mais longa. Nós temos ali a few people, poucas pessoas, no more than 10, não mais que 10, had already arrived, já chegaram. Então, nós temos ali, né, uma pausa dentro da oração e para separar essa explicação nós temos o travessão, ok? Também pode ser empregado ao final de uma frase, resumir seu conteúdo. Men were shouting, os homens estavam gritando. Women were screaming, mulheres estavam gritando. Children were crying, as crianças estavam chorando.
It was chaos. Estava um caos. A barra ou barra inclinada, slash, é usada para separar diferentes componentes em um endereço da internet. Ela também é chamada de forward slash para diferenciar da barra invertida, que é a backslash. Nós temos ali o exemplo de um endereço da internet, né, um e-mail, um site, né, www.oup.com/ELT. Então, nós temos ali a slash, que é a barra, né, para separar também esses endereços da internet. Vamos aos nossos exercícios. Complete cada frase com as pontuações corretas. Nós temos o ponto final, a vírgula, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Na número 1, na primeira frase, nós temos John loves to cook dinner for his family. John ama cozinhar para sua família. Número 2, What do you think Sima will wear tonight? O que você acha que a Sima vai utilizar à noite? Na número 3, Oh no, Shivam yelled. Why didn't you tell me I am late? Oh não, a Shivam gritou. Por que você não me disse que eu estava atrasado? Na número 4, After they won the game, they shouted, Hooray! Depois que eles terminaram o jogo, que eles ganharam o jogo, eles gritaram, Hooray! Na número 5, eu tenho 5 mangas, 5 bananas, 2 goiabas e uma maçã. I have 6 mangoes, 5 bananas, 2 guavas and 1 apple. Na número 6, he loves singing. Ele ama cantar. Número 7, wow, your voice is beautiful. Wow, a sua voz é muito bonita. Número 8, there are roses, sunflowers and daisies in the garden. Temos rosas, girassóis e margaridas no jardim. E aí, gente, como que vão ficar as frases de acordo com a pontuação em inglês? Nós temos aí as respostas. Na primeira frase, você vai utilizar o ponto final. Na segunda frase, você vai utilizar a interrogação. Na terceira, o ponto de exclamação e um ponto de interrogação ao final. Na número 4, exclamação. Número 5, apenas 2 vírgulas. Número 6, ponto de exclamação. Número 7, exclamação. E número 8, a vírgula, ok? Finalizamos nossa aula de hoje. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.